Microfone, professor. Obrigado, Gabriel. Olá novamente, então, né, no segundo seminário de hoje, do dia 19 de maio de 2023, né, do grupo Hegel Idealismo Especulativo Laboratório Hegel, né, nos estudos da ciência da lógica, nós vamos ter a fala do nosso já mestre Gabriel Silva, né, pela Unesp, e que vai nos falar da dissolução da contradição, né? Gabriel, a palavra é sua. Ok, obrigado pela apresentação, boa tarde. Eu preparei alguns slides, eu vou apresentá-los. Só um momento. Deixa eu colocar aqui. Pronto, acho que está aparecendo, né? Sim. Ok. Bom, então, alguns esclarecimentos prévios, né? Normalmente, das outras edições do evento, eu costumo escrever o texto e ler, mas por conta de tempo mesmo, dessa vez foi mais corrido, eu acabei optando pelos slides e também porque eu tinha uma ideia exatamente, mais ou menos do que eu queria apresentar, onde eu queria chegar, mas não estava muito certo de todos os pontos, então eu pensei que a apresentação do slide poderia ser mais livre, e após isso eu posso elaborar o texto, né, visando a publicação ou não, imaginando que vai ter o livro do evento ao final. Como o professor Ricardo disse, o título da minha apresentação é A Dissolução da Contradição, e eu vou ler rapidamente o resumo, né, que eu fiz para a inscrição. Ao longo desta comunicação, apresentaremos e discutiremos o subcapítulo C, a infinitude quantitativa, da ciência da lógica de Hegel. O subcapítulo encontra-se no segundo capítulo do livro nomeado Quantum, que faz parte da segunda seção da doutrina do ser, nomeada Grandeza, Quantidade. Nosso foco será especialmente na segunda observação, na qual Hegel discute a antinomia, originalmente apresentada por Kant, da limitação e ilimitação do mundo no tempo e no espaço. Com isso, almejamos explicar o modo como Hegel entende o papel da contradição nesse contexto. Hegel aponta para a solução kantiana deste conflito antinômico, a saber, a idealidade do espaço e do tempo, por meio do idealismo transcendental. Para Hegel, a contradição antinômica da limitação e ilimitação do mundo no tempo e no espaço não é apenas suportada pelo espírito, mas também dissolvida por ele. Veremos, assim, os modos como Kant e Hegel trata esta contradição antinômica. E as palavras-chave, Hegel, Kant, lógica e contradição. Só fazendo um comentário aqui que eu esqueci, eu estou com o rosto meio inchado porque eu tive que tirar um siso há 2 dias atrás e também estou meio dopado de remédios, então se eu não estiver falando muito bem, não estiver falando de um modo muito claro, vocês me avisem, por favor, que eu tento arrumar o microfone. Vamos lá. Eu fiz um sumário, né, muito parecido com o que, aliás, muitas das coisas que o Ednei, o Washington e o Robson fizeram, eu também tratei, até algumas citações, então eu vou passar mais rápido quando for o caso, para não ficar repetindo, porque eu acho que é mais interessante a gente discutir mesmo, assim, de um modo mais livre. Só para localizar, né, a parte que a gente está analisando. Na ciência da lógica, né, a grande lógica, primeiro livro, a doutrina do ser, segunda seção, grandeza ou quantidade, segundo capítulo da segunda seção, quanto, e terceiro subcapítulo, né, C, a infinitude quantitativa, ou seja, é uma partezinha de um cosmos enorme, né, que é a lógica de Hegel. Dentro dessa parte C, né, mais 3 subdivisões, A, B, C, e nós estamos no ponto 2 do ponto B, ou seja, uma parte bem micro de um universo enorme que é a filosofia hegeliana. Essa é a seção, né, o ponto C, a infinitude quantitativa, que era o objeto do grupo, né, o material do grupo, e eu foquei nessa segunda observação.
que era a parte mais do meu interesse, que vinculava mais a pesquisa que eu estava fazendo no mestrado e que eu terminei recentemente, mas ainda vou continuar nela, né, com novos desenvolvimentos. Uma outra parte que também me auxiliou, né, eu tive que voltar, porque essa parte aqui, C.2, né, o B.2, segunda observação, ela está na página 250 da edição da Ciência da Lógica, da Vozes, e 50 páginas antes tem uma parte muito interessante quando o Hegel vai tratar de outra antinomia kantiana, né? E ele dá algumas ideias que não estão nessa parte posterior, mas já estão nessa. Também na Ciência da Lógica, primeiro livro, na quantidade, no segundo capítulo, né, a quantidade pura, e no primeiro subcapítulo, a quantidade pura. Tem essa outra observação lá sobre essa outra antinomia kantiana, e lá Hegel dá algumas ideias bem interessantes, então foi algo que eu voltei para também trazer essas ideias do Hegel na apresentação e nessa, digamos, breve pesquisa, né? Uma introdução, que é algo que eu vou apresentar bem geral, que eu vou problematizar mais no final, né? É a questão dos termos que nós vimos. Eu fiz algumas pesquisas, né, em dicionários da língua portuguesa, dicionários alemães, até dicionários da época de Hegel, para tentar precisar exatamente o que ele quer dizer com cada um dos termos. Não foi muito frutífero. Eu também pesquisei aqui na internet, né, bibliografia sobre isso em português, e eu não achei ninguém que tratasse sobre especificamente o termo dissolução, solução, superação, alguém que explicasse quais são as diferenças, se é a mesma coisa, se Hegel usa como sinônimo, enfim. Eu achei alguns exemplos, né, como dissolução do Estado, dissolução da arte, dissolução da família, né, mas não achei exatamente algo centrado nesses termos. Dissolução, né, na edição brasileira da Ciência da Lógica, edição da Vozes, a tradução do substantivo feminino ao filosum é variável de acordo com o contexto. Ora dissolução, ora solução. Aqui utilizamos dissolução, pois gostaríamos de salientar a noção de dissolver sem implicar necessariamente a noção de solucionar, algo que veremos mais para frente. Na língua portuguesa, o substantivo feminino dissolução significa aquilo que dissolve. A dissolução de algo significa sua desagregação, dispersão e dissipação. O prefixo dis indica separação, negação ou diminuição. Por outro lado, né, na língua portuguesa, o substantivo feminino solução significa aquilo que soluciona, resolve um problema, uma dificuldade, uma questão. A solução de algo significa sua conclusão, seu término e desfecho. Mais ou menos desse modo que a gente está entendendo esses dois termos. É claro, uma das coisas que eu encontrei na pesquisa que eu fiz, que eu achei bem interessante, mas não coloquei, é o uso químico, né, desses termos, né, o uso químico que significa solução, né, que está relacionado à heterogeneidade, à homogeneidade, à dissolução, mas acabei não colocando porque eu achei que ficaria muito grande. Enfim, nós veremos esses termos e o que eu estou tentando defender por cada um mais para frente, mas eu achei bastante interessante que na edição da Vozes, né, eles tratem os dois, assim, num certo sentido, como sinônimos. Eu não sei se eu concordo, eu gostaria de saber a discussão da equipe de tradução, por que eles chegaram a essa ideia, mas eu gostaria, mas é interessante de todo modo, né, me fez pensar algumas coisas. Indo já para o desenvolvimento, na crítica da razão pura, Kant expõe 4 antinomias. As antinomias são contradições que, segundo Kant, decorrem necessariamente das tentativas de conhecer a natureza da realidade por meio da razão pura. Kant separa as antinomias em 2 grupos, né? As antinomias matemáticas
e espaço e tempo e do atomismo, né? Eu não me recordo, pela minha pesquisa, o Kant ele não dá exatamente um nome para cada uma das antinomias, né? Esses nomes foram atribuídos posteriormente. O Ednei falou de cada uma delas de um modo bem claro. Ele usou outros nomes, mas a ideia é a mesma, né? As matemáticas, espaço e tempo e atomismo, e as dinâmicas, né, da espontaneidade ou da liberdade, do determinismo, e a quarta da necessidade. Aqui, nosso foco é justamente na primeira, né, que é a parte que a gente ficou encarregado do grupo, onde o Hegel vai fazer a observação sobre ela. Uma citação de Hegel, eu não vou ler, mas vou falar dela mais livremente, né, é um elogio que o Hegel faz, né, a gente já viu isso com o grupo anterior, às antinomias kantianas, né? Ele fala que é uma parte importante, que elas provocaram a queda da metafísica precedente, e desse modo elas são uma passagem para o que ele chama de filosofia moderna, né? Aqui, o que eu gostaria de ressaltar é justamente que as antinomias kantianas, né, como contradições que decorrem das tentativas de conhecer a natureza da realidade por meio da razão pura, mostra um certo fracasso da razão pura, né, que eu acho que é o que Kant está tentando mostrar. A razão, em seu uso, digamos assim, indevido, né, não apurado, sem o auxílio da experiência, ela consegue provar há e não há, né? Ela chega a antinomias, ela chega a contradições, que são situações limites e são incontornáveis para o pensamento. Então, esse seria mais ou menos o ponto do Kant, né? Esse problema que as antinomias causam. E o Hegel justamente parabeniza o Kant chegar nesse ponto, porque ele mostra esse ponto faz com que a metafísica perceba um problema no seu método ou no seu modo de proceder, né? Tudo pode ser provado pela razão pura e a partir disso, né, a metafísica ela tem que se, digamos, atualizar, né, o que Hegel está chamando aqui de uma passagem capital para a filosofia moderna. Né? A filosofia, a metafísica, precisa se refazer, porque o modo que ela está trabalhando gera as antinomias. Logo na sequência, né, Hegel vai também fazer uma crítica, como é usual dele, né, tece um elogio, depois tece uma crítica, falando que, apesar do mérito dessas antinomias, né, a apresentação é imperfeita, desajeitada, excêntrica, ele usa vários adjetivos aí bem interessantes, e equivocada também, né, e o que mais me chama a atenção, que eu gostaria de ressaltar aqui, é que ela pressupõe, né, algo em seu conhecer, né? Eu acho que esse é o ponto mais interessante dessa crítica que Hegel faz até o momento, é que a exposição kantiana das antinomias tem um certo pressuposto nela, e nós tentaremos mostrar qual é esse pressuposto, né, e o que decorre dele. E daqui a definição kantiana das antinomias, né, segundo outro elogio que Hegel tece, né, mais um elogio, né, a primeira citação, e na segunda, mais uma crítica. Né, o primeiro elogio, ou melhor, o segundo elogio, né, de que as antinomias são, de fato, contradições, né, necessárias da razão, a razão deve se chocar contra elas, né, porque ela mostra que a razão está fazendo um uso indevido de si mesma. Né, se há antinomia, é porque há um uso inadequado da razão, há um certo extrapolar da razão, né, um uso puro. Essa citação o grupo anterior também mostrou, então não vou me debruçar muito mais. E uma outra crítica que Hegel tece, né, que as antinomias, essa eu vou citar, né, as antinomias kantianas são apresentações da oposição do finito e do infinito em uma figura mais concreta, aplicada a substratos mais especiais da representação. Ponto. Eu acho bastante interessante essa citação de Hegel e eu queria enfatizar ela, porque ela está tentando mostrar, ao meu ver, ela mostra um ponto aqui que
eu estou enfatizando na minha apresentação, que é as antinomias como contradições, né? Basicamente seria essa a ideia. A antinomia é uma contradição, ou nós podemos chamar de contradição antinômica. A diferença de uma contradição e de uma antinomia seria justamente esse substrato mais especial da representação, ou seja, enquanto a contradição pode tratar mais puramente, pode se dar mais puramente entre conceitos, né, de um modo mais puro, a antinomia está mais calcada nesses substratos da representação, que é o que a gente vai ver agora, né? A tese e a antítese. A tese, o mundo tem um início no tempo e conforme o espaço, e está também encerrado em limites, e a antítese, o mundo não tem nem início nem limites no espaço, mas é infinito, tanto com respeito ao tempo quanto ao espaço. O Ednei, o Robson e o Washington apresentaram muito bem com aquele mapa que eles fizeram, achei bem legal, então eu não vou me deter muito mais sobre o que exatamente, o que decorreria da tese, o que decorreria da antítese, até porque não é meu foco, e eles já fizeram isso. Mas a ideia aqui seria a contradição entre essas duas proposições, né? Para Kant, a contradição antinômica é um problema, uma dicotomia que expõe dois lados que não podem existir concomitantemente. Ou a tese, limitação do mundo no tempo e no espaço, ou a antítese, ilimitação do mundo no tempo e no espaço. Ambas não podem ser verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Ou seja, uma definição clássica do princípio da não contradição. Em sua definição kantiana, Hegel entende antinomia como a afirmação de duas proposições opostas sobre o mesmo objeto, de tal forma que cada uma dessas proposições deve ser afirmada com igual necessidade. E a questão é, mas como Kant resolve esse dilema? A resolução aqui de Kant, né, que eu vou trazer, é claro, a partir do ponto de vista de Hegel. Eu não fui a fundo na crítica da razão pura ou nos comentadores da crítica da razão pura sobre esse ponto, é algo que eu pretendo fazer, mas a gente está vendo Kant a partir de Hegel, mas pelas minhas pesquisas e estudos, eu acho que Hegel faz uma caracterização de Kant muito boa. Eu não acho que ele adiciona igual alguém poderia falar, né? Faz o do Kant um espantalho, né? Transforma o Kant em algo para ficar algo mais fácil, mais ridículo, digamos assim, para ficar mais fácil para o Hegel resolver o problema. Não, eu acho que ele é bastante fiel à filosofia do Kant, né? Ele expõe ela, ele cita ela, dá a paginação e tudo, mas ressalto que a gente está partindo dessa análise a partir de Hegel, né? Então, cito o que Hegel diz. A solução kantiana da antinomia consiste também unicamente no fato de que a razão não deveria ultrapassar a percepção sensível e deveria tomar o fenômeno como ele é. Esta solução deixa de lado o conteúdo da própria antinomia. Ela não alcança a natureza do conceito de suas determinações, das quais cada uma, isolada por si, é nula e, nela mesma, é apenas o passar para sua outra, e tem a quantidade como sua unidade e, nisso, sua verdade. Fim de citação. Bom, só salientando, né, essa citação de Hegel, o que me parece aqui exatamente o ponto é a ideia de conhecer a natureza da realidade, né, ou conhecer a realidade em si mesma, por meio da razão pura. Para Kant, o que a antinomia mostra é a razão pura em seu proceder chega a contradições que não são resolvíveis, né, são problemáticas, e essa contradição é atribuída ao pensar, né, é a razão pura em seu trabalho, em sua função, que chega a essas contradições, elas não são atribuídas ao mundo. E o que a gente deve fazer para solucionar isso não é optar pela tese, né, da limitação ou a antítese da ilimitação, mas é justamente usar a razão adequadamente. Ou seja, usar a razão sem ultrapassar a percepção sensível, né? Usar a razão com o auxílio da percepção, da experiência.
essa seria a solução que Hegel aponta, né, que o Kant tenta fazer. Então, por um lado, ele foge um pouco do problema, né? Ele não vai optar pela tese nem pela antítese, ele vai optar por uma terceira via, digamos assim, né? Usar a razão adequadamente, e nisso tem um pressuposto, como a gente viu. Aqui tem uma citação longa do Hegel, que eu acho bastante interessante, mas eu não vou ler por conta do tempo. Mas a ideia geral dela é repetindo esse tratamento que o Kant dá às antinomias, né? Ele tenta fazer o que Hegel chama de uma dissolução, mas mais para frente Hegel vai falar que é uma dissolução que ele permanece com a contradição não dissolvida, ou seja, é uma dissolução que é uma tentativa, né? Ao invés de optar por tese ou antítese, ele tenta dissolver a questão de outro modo, mas não dissolve de fato, porque está calcada no pressuposto uma separação entre sujeito e objeto, uma separação entre experiência e razão. E nessa citação, Hegel vai basicamente fazer essa crítica ao idealismo transcendental, né, com essa solução, e mais ao final, essa parte eu gostaria de ler, que ele vai falar que o espírito, aliás, não vou ler, vou citar indiretamente, que o espírito, ele não apenas suporta a contradição, mas ele a dissolve. Isso eu passo para o próximo slide, né? Também é outra citação que enfatiza esse mesmo ponto do Hegel, né, que precisa ser dada uma dissolução verdadeira, né, fazendo referência à dissolução falsa ou à tentativa de dissolução que o Kant tenta fazer a esse problema das antinomias. E essa dissolução verdadeira, ela não pode colocar os dois lados, tese e antítese, como contrapostos, mas tem que colocá-los como necessários, né? O Hegel fala necessários e único de um mesmo conceito, e que não pode optar pela unilateralidade desse conflito entre tese e antítese, mas buscar por uma supra-assunção, né? Uma união entre esses dois lados, em um conceito que abarque tudo isso. E daí, mais novamente, uma outra citação, que eu já falei sobre isso, não vou repetir, só passando assim por cima, né? Que, segundo Hegel, a antinomia para Kant é só do pensamento e não do mundo, né? Kant faz essa separação que a gente já conhece, e o Hegel usa o termo de uma certa bondade para com o mundo, né? O pensamento cai em contradição, o pensamento erra, mas o mundo não tem a contradição em si. E daí entra na questão de como essa contradição pode ser, de fato, dissolvida, né? Bom, agora eu leio esse slide já arrumando mais para o final. O que Hegel quer dizer quando ele afirma que o espírito não apenas suporta, ele usa o verbo ertragen, a contradição antinômica da limitação e limitação do mundo no tempo e no espaço, mas também a dissolve. Isto é, o que significa suportar a contradição antinômica e, 2, dissolver a contradição antinômica. E agora eu vou entrar mais ou menos na parte entre o que eu quis diferenciar entre solucionar, né, e dissolver algo, né? São as palavras que o Hegel usa, e ao meu ver, nesse contexto tem uma grande diferença, principalmente a crítica que ele faz a Kant. Solucionar algo pressupõe que este algo pode ser solucionado. Por exemplo, solucionar um problema que pressupõe que este problema é verdadeiramente um problema que pode vir a ser solucionado. Por outro lado, dissolver algo não pressupõe necessariamente que este algo dissolvido seja um problema. A contradição antinômica é dissolvida pelo espírito, mas não solucionada, pois a solução dela seria optar por um dos lados antinômicos, tese ou antítese, o que Hegel não faz. Hegel mostra que a própria antinomia é inadequada, ou seja, o problema que Kant evidencia é um falso problema que não pode ser solucionado, mas apenas dissolvido. Logo, Hegel revisa o problema antinômico de Kant e o realoca. Por isso, a contradição antinômica é também suportada pelo espírito, não apenas dissolvida, como se dissolvê-la fosse igual a solucioná-la, o que não é.
Não há como solucionar um falso problema. A solução de um falso problema será uma falsa solução. Mas a verdadeira solução de um falso problema é a dissolução do próprio problema. É mostrar que o problema por si só é vazio de sentido e significado. Após isso, o problema pode ser realocado, isto é, posto de outra maneira. Logo, para Hegel, solucionar verdadeiramente o problema da contradição antinômica apresentado por Kant, ele precisa dissolver o problema, explicitando sua inadequação interna, desfazendo suas pressuposições. Caso isso não seja feito, todas as soluções serão sempre parciais e problemáticas, pois irão referir-se constantemente a um falso problema. Fazendo umas considerações finais, né? Depois eu vou falar um pouquinho. Apesar de Kant almejar dissolver a contradição antinômica, ela permanece não dissolvida. Kant sabe que a mera solução da contradição antinômica, isto é, optar pela tese ou antítese, é inviável, pois desaba na unilateralidade. Segundo Hegel, Kant recorre ao mundo fenomênico como forma de dissolvê-la, mas ao fazer isso, recai em uma falsa dissolução. Hegel expõe como a contradição é dissolvida. Contudo, essa dissolução não ocorre como um mero desmantelamento da contradição. A contradição não é resolvida destruindo o que há de contraditório nela, mas, na verdade, a contradição se assenta. Ou seja, apesar de sua polaridade conflituosa, que gera constantemente enfrentamento, a contradição se fundamenta, ela não é eliminada, anulada, mas se torna fundamento, base, chão. Esse próximo passo da contradição, que é retirar-se em direção a esse fundamento, base ou chão, né, a contradição como algo firme, algo que se mantém, que não é problemático, né, evoca a imagem dela, da contradição, como alicerce de todo o real. Tem uma citação aqui, mas não acho que seja interessante lê-la agora. Só gostaria de falar, para finalizar, né, que essa ideia da dissolução como uma forma de assentar os polos opostos, os conflitos, né, está vinculada, é que expandiria muito mais a apresentação, mas está vinculada ao que tudo indica, pelo que eu pesquisei, né, a uma ideia da identidade, da não identidade e da diferença. Ou seja, a razão, ela precisa ser o que liga, né, o que une os lados conflitantes. E isso justamente estaria ligado à sua qualidade de ser infinita, né? Pois ela não exclui de si, ela não deixa qualquer um desses lados de fora, né? Ela é ampla nesse sentido e os lados têm que ser contidos dentro dela. Uma ideia de um conceito amplo ou da razão como aquilo que abarca o que é conflituoso também, e não apenas o que parece ser concordante. Seria mais ou menos essa ideia que eu queria trazer. Tem alguns pontos que, para mim mesmo, eu quero desenvolver mais. Eu penso que nenhum texto é o espaço adequado para desenvolver isso, assim, detalhadamente, com argumentação, usando as citações como forma de corroborar os pontos. Mas, para uma apresentação, é isso que eu gostaria de trazer. Tem a bibliografia que eu usei, assim, básica, né? Eu tenho o livro do Bert, o livro do Brown, esse do Peter Jonkers, Hegel, Kant e esse artigo do Miller, que é bem interessante. É um artigo de 83, mas achei bem interessante, me ajudou bastante. Seria mais ou menos isso. Espero que tenham gostado. Agradeço a atenção e se tiverem questões, comentários, são todos bem-vindos. Obrigado. Parabéns, Gabriel, pelo estudo, trabalho, por sua apresentação. Washington já levantou a mão. Diga, Washington. Quase antes do Gabriel terminar, né? Gabriel, obrigado aí pela apresentação, tá? Muito rica, dialoga bastante com a nossa, acho que traz muita luz, assim, também para muitas questões que a gente estava pensando. É bom, né? Eu acho que ter esse espaço assim para a gente poder, né, dialogar com coisas que são tão próximas, né? Então acho que isso é muito bom. Parabéns aí pela apresentação.
né? Tem vários pontos aí interessantes, mas eu queria discutir contigo a questão mais central do texto, né? Que está digamos, nesse finalzinho aí, né? Mas antes disso, eu queria só que você, se pudesse, comentasse um pouco sobre uma citação que está lá no início, né? Depois eu faço a pergunta que me interessa um pouco mais de perto, né? A respeito do seu trabalho e do seu direcionamento, né? Mas aí seria sobre uma citação que tem lá no início sobre o elogio, digamos, de Kant, ou de Hegel, né? Essa parte que o Hegel elogia a questão da antinomia kantiana, né? Sobre a questão do conteúdo, né? Ele está falando ali de conteúdo, ele fala de idealismo subjetivo, certamente mirando ali o Fichte, imagino, né? A questão mais formal e tal, né? Mas ele fala ali de que o Kant, né, teria essa contribuição, né? Nesse sentido aí no âmbito mais do conteúdo, né? Se você pudesse explicar um pouco aí o que se pode entender sobre essa questão de conteúdo, eu agradeço. E aí, na sequência, eu gostaria de colocar uma questão mais específica, assim, do seu texto. Ok. Você sabe qual é a parte que eu estou falando da citação? Eu achei aqui. Se for, acho que é o que eu estou pensando que ele fala, né? Em especial, gerar a convicção da nulidade das categorias da finitude no que concerne ao conteúdo. Ok. Obrigado, Washington, pela questão, pelos comentários. Então, essa partezinha aqui, eu pensei um pouco sobre isso, também não fiquei muito certo, né? Sendo bem sincero, e eu fico feliz que aqui é um espaço acadêmico, que a gente pode ser sincero sobre o que a gente está entendendo e não está, o que está com dúvida, né? Não precisa fazer pose. Mas o que eu entendi aqui dessa parte, quando ele vai falar em referente ao conteúdo, o que me veio à mente, na verdade, pelo contexto onde isso está colocado e a forma como está exposto, é justamente eu fiquei pensando muito no uso indevido da razão, como algo que, em relação ao conteúdo, né, o Hegel vai falar uma nulidade das categorias da finitude no que concerne ao conteúdo, né? Eu fiquei pensando que essa crítica de Kant, realmente o elogio que Hegel faz a ela, é por mostrar que a razão, assim, em um uso realmente que o Kant está chamando de indevido ou inadequado, né? O conteúdo ele se torna nulo, né? Essas categorias que o Kant trata ou apresenta, elas têm uma nulidade que o conteúdo ele perde bastante seu valor, no sentido de que a ideia da antinomia, né, de que o ponto A e o ponto não A são provados argumentativamente, digamos assim, né? O que o Kant vai fazer é justamente isso, né, pelo que eu entendo. É mostrar que tese e antítese podem ser provadas. E são pontos totalmente opostos. Então, o que explica como é possível provar dois conteúdos contraditórios totalmente opostos por meio da razão, de modo argumentativo, né? Recai, ao meu ver, aqui não está longe de ser minha seara, mas recai quase nenhum, e o Hegel vai falar isso, eu acho que na página 200 e pouco, lá quando ele vai tratar da primeira antinomia, recai até numa espécie de ceticismo, né? Porque você prova o A e o não há, né? Você tira qualquer valor da razão, o conteúdo se torna algo muito vazio, de que tudo, argumentativamente, digamos assim, tudo pode ser provado, né? Uma ideia até um pouco sofista de que eu estava lendo, fazendo um comentário que eu acho que tem a ver, né? Eu estava lendo e estou até traduzindo junto com a minha professora de alemão a parte das lições da história da filosofia, que o Hegel fala da escola megárica, e ele vai tratar dos paradoxos, e ele vai falar dos paradoxos do mentiroso e outros paradoxos, como uma forma de mostrar que a razão cai um pouco nesses limbos, digamos assim, né? E que a argumentação, por exemplo, dos sofistas, ou essa argumentação que é um ponto dos céticos, né? De mostrar que tudo pode ser provado num certo sentido e que com isso se perde qualquer valor de conteúdo, né? Foi mais ou menos nesse sentido que eu entendi por essa nulidade, né?
Não sei se você concorda, se o Ednei ou o Robson também concordam, mas foi mais nesse sentido. O Robson, infelizmente, ele teve que sair mais cedo, tá? Estaria eu e o Ednei. Para a gente ainda é uma coisa que a gente está amadurecendo, tá? Talvez, não sei, talvez ele esteja falando desse conteúdo enquanto esse elemento mais objetivo, né? Digamos assim, né? Enquanto algo formulado do ponto de vista conceitual, né? Que poderia indicar, digamos assim, algo do âmbito da representação, né? E não apenas dessa relação do sujeito consigo mesmo, né? Mas isso também é apenas algo que a gente está arriscando ainda em termos de interpretação. A gente também está, até porque a gente usou também esse termo aí, ou parte dessa citação, né? E a gente também ainda está em dúvida com relação a de como encaminhar isso, né? De uma forma que se adeque, digamos assim, à visão que o Hegel tem do Kant. Né? Então, parece ali que o Hegel está contrapondo o Kant ao Fichte, né? E dizendo que o Kant teria, né, oferecido alguma coisa um pouco mais avançada já antes do Fichte, né? Que o Fichte, digamos assim, né, teria caído, digamos, num formalismo radical, né, da relação do sujeito consigo mesmo. Né? Essa seria, digamos assim, mais ou menos o caminho que a gente está tentando caminhar, a gente está querendo trilhar, tá? Mas a minha pergunta é justamente para saber como é que você está pensando isso e para saber, né, se de fato esse caminho que a gente está seguindo seria mais ou menos, né, um caminho que nos conduziria, digamos, para uma visão um pouco mais depurada da visão de Hegel sobre Kant, tá? E obrigado pela resposta, tá bom? A segunda questão, se vocês me permitem, é sobre uma questão que é mais sua mesmo, aí, que já é o seu encaminhamento, que eu acho muito interessante, eu acho bem rico, bem complexo, né, dessa discussão mesmo da dissolução, né? Evidentemente que a gente ouvindo, né, a gente tem mais dificuldade de acompanhar, né? Não é como ler um texto, né? E aí a gente não tem como se deter, né, sobre a argumentação e tudo mais. E aí que eu vou pedir para você, Gabriel, é que você fale um pouco sobre isso, né, sobre essa questão de que a dissolução, né, e dessa diferença entre dissolução e solução, né, com relação ao problema, né, de que se eu entendi bem, aí que a dissolução, ela, num certo sentido, ou que a solução, ela pressupõe um problema a ser solucionado, ou ser resolvido, enquanto que a dissolução meio que dissolve esse problema, mas, em certo sentido, deixando ele de lado, né, sem que ele encaminhe aí propriamente para uma solução. Né? Essa seria a dissolução, e esse seria o problema da dissolução, porque a dissolução estaria aí vinculada a um falso problema, né? Se eu entendi bem, tá? Então, o que eu estou te pedindo é que você faça, né, um comentário sobre essa passagem, que para mim é central no seu texto, né? E essa é a sua grande contribuição, né? E pudesse esclarecer um pouco para a gente sobre isso, falar, né, um pouco sobre isso de forma um pouco mais demorada, se possível. Tá claro essa minha fala? É porque eu não entendi bem, consegui acompanhar bem por conta mesmo do próprio processo da fala, tá? Eu consegui acompanhar. Se você pudesse explicar um pouco sobre isso, eu agradeço demais. Beleza, agradeço a pergunta. Vou tentar explicar assim de um jeito mais calmo e leve. Bom, é algo que eu tentei fazer exatamente nesse texto. Acho que o ponto mais meu, assim, da apresentação, né? Não do texto, falei texto, mas quis dizer apresentação, é essa diferença entre solução e dissolução. Eu entendi, né, a partir das análises do texto, da bibliografia e tal, a solução, mais como essa ideia de realmente há um problema, né? Aquela definição que eu dei no começo de solução, solucionar, resolver, né, uma dificuldade, um problema, uma questão.
E a dissolução, por outro lado, até pensando nesse prefixo dis, né, em português e tal, em alemão o auf é muito mais complicado, né? Mas pensando em português, como esse dis que indica uma separação, né, uma negação, né, ou até mesmo uma diminuição. Então, qual que foi a diferença que eu tentei fazer? Hegel usa os dois termos. Ele vai falar que o Kant soluciona. Ele vai falar, na verdade, duas coisas em relação às antinomias, né, sobre o Kant. O Kant soluciona e depois ele vai falar que o Kant tenta dissolver, né? Ou seja, há esse problema da antinomia, uma contradição. A contradição é tomada como, digamos assim, em geral, como algo problemático, e o que Kant vai tentar fazer é resolver essa antinomia, essa contradição antinômica. Ele poderia solucionar, optar por um dos lados, a tese ou a antítese, o que nem o Hegel não faz, nem o Kant faz, né? O Kant tenta dar uma dissolução do ponto de vista do Hegel, que é refazer a questão. Veja, essa questão para Kant não tem como responder. A gente não vai conseguir escolher tese ou antítese. O que a gente pode fazer é limitar o que a gente entende por conhecimento. É repensar o modo como a gente usa a nossa razão, é repensar o que a gente quer conhecer e como a gente deve conhecer as coisas. Ou seja, não vamos solucionar essa questão. Nós vamos dissolver essa questão, nós vamos transformá-la em outra coisa. O problema, ao meu ver, é que o que Hegel vai falar essa dissolução kantiana que ele tenta fazer, né, e ele faz, de um certo modo, refazendo o problema, colocando novas questões, é ineficaz por conta dos pressupostos que estão nela, né, a separação entre sujeito e objeto, uma separação entre... um limite que é colocado no conhecer, né? Uma separação de como se essa antinomia fosse da razão e não fosse do mundo. Então, teriam vários problemas nessa dissolução kantiana que o Hegel aponta. Mas é uma tentativa de dissolução que o Hegel vai chamar, que eu estou chamando de uma dissolução falsa. O Hegel fala que é uma dissolução não dissolvida. Ou seja, ele tentou, mas não conseguiu. E, a partir disso, o Hegel tenta fazer, ao meu ver, né, a resposta dele a esse problema, que seria exatamente, de fato, uma dissolução verdadeira ou algo assim. Antes de eu entrar, o que exatamente seria a dissolução desse problema, como o Hegel faz, né, o que me fez pensar nessa questão, solução, dissolução, é que a contradição, em geral, se Hegel resolve a contradição, ela é um problema. Se Hegel resolve a contradição, ela é um problema. Então, o que significa a contradição ser um problema? E, ao meu ver, a contradição para Hegel não é um problema. Então, como que ele vai solucionar algo que não é problemático? Como ele vai resolver algo que não é exatamente uma questão? Então, ele não pode solucionar a contradição, porque a contradição para ele não seria um problema. E isso, é claro, eu estou balizado por outros pesquisadores e outras partes do texto, algo que eu até trabalhei na minha dissertação. Então, ele tem que dissolver ela. E essa dissolução, eu acho que é uma palavra ruim para o português. Eu acho bem ruim essa palavra, mas eu não encontrei outra melhor. A partir de alguns comentadores, por exemplo, o Miller, o Bert, que eles mostram? Que essa dissolução para Hegel não é um desmantelamento dela, dissolver a contradição, transformar ela em nada, mas é justamente mostrar como os opostos podem estar unidos em algo que é mais amplo, que seria justamente uma ideia de razão, que é infinita, ou de um espírito que suporta o antagônico. Então, seria mais ou menos esse o modo como o Hegel vai tentar dissolver essa contradição. Só que esse é um termo que eu acho muito ruim, porque quando a gente usa, vem imbuídos outros significados que eu não acho que expressa exatamente o que deveria ser expresso nesse momento. Mas acho que seria mais ou menos esse o ponto. Não sei se você entendeu, se você quer que eu fale mais sobre alguma outra parte, que eu posso me deter maior, mas o que me motivou mesmo a repensar isso é a contradição, porque se ela tem que ser solucionada, resolvida,
então a pessoa que fala isso está entendendo a contradição como um problema. E tem inúmeras passagens de Hegel em partes diversas que ele fala de tudo é contraditório, né? A contradição como a raiz de todo o movimento, todas as coisas são autocontraditórias, que as coisas se movem e são vivas porque elas têm a contradição em si. E daí eu fiquei pensando, então como ele vai solucionar uma contradição? Se parece algo tão positivo, algo firme, algo necessário, algo inerente às coisas. Então, quando ele diz da dissolução da contradição, ele não está querendo dizer que ela é um problema, que ela tem que ser solucionada ou algo assim, mas que ela tem que ser mantida firme, né? O que há de oposto tem que ser mantido como oposto, e isso tem que ser elevado para uma razão que seja infinita, que abarque, que não deixe os antagônicos do lado de fora, digamos assim. A ideia de unidade, né, propriamente, né? A contradição como uma unidade, mas que não vai ser exatamente problemática, né? Tem que ser uma unidade em que esses opostos ambos serão mantidos. Acho que seria mais ou menos isso para esse lado que iria minha resposta. Não sei se ajudou. Se realmente quiser falar, complementar e falar, olha, não entendi aqui, eu tento falar mais. Sinta-se à vontade. Então, o que é que ocorre? Eu tenho uma questão, mas na verdade eu acho que seria interessante que o Diogo ele colocasse primeiro e aí a gente discutisse na sequência, pode ser? Pode ser, como preferir. Ok. Diogo, então? Eu imagino que o seu cérebro esteja fervilhando, Washington, porque o meu também está agora. A primeira coisa que eu queria dizer é... Desculpa por eu não ter estado presente na sua defesa de mestrado, eu gostaria muito de ter estado, sobretudo porque a sua temática, o título do seu trabalho, ele me chamou muita atenção. E por um motivo, assim, muito forte para mim, mas eu vou começar a argumentar aqui para você. Quando eu estava fazendo meu projeto de pesquisa, eu me deparei com um livro do Joãozinho Beckenkamp, que ele estuda muitas edições críticas do Hegel, né? E aí no livro dele, O Jovem Hegel, Formação de um Sistema Pós-Kantiano, ele vasculha as teses que o Hegel defende para conseguir a sua licença como Privatdozent, que é para lecionar na Universidade de Iena. Sabe qual é a primeira tese que Hegel defende perante a sua banca de pobres professores alemães que não imaginavam o gênio que eles estavam confrontando? Mas a primeira tese do Hegel veja bem, a contradição é a regra do verdadeiro, a não contradição do falso. Veja bem, ele está contestando a tese do Parmênides, do princípio de não contradição. Ele está opondo o princípio de não contradição, um princípio de 2.200 anos da filosofia, a saber incontestável, a que parecesse incontestável, base de qualquer logos, qualquer discurso racional, e ele está manifestando a contradição como a regra do verdadeiro. Então, sobretudo, a questão aqui não é nem que o contraditório não seria um problema ou que o contraditório faz parte do sistema hegeliano. Não, o contraditório é o verdadeiro. A contradição é quando a gente começa efetivamente a pensar dialeticamente. E isso começa a funcionar a partir daquela tese famosa. Me desculpem por sair um pouco da alçada da ciência da lógica, mas às vezes é bom descer um degrau ao outro, mas é a tese do absoluto, quando ele está querendo dizer que o absoluto é a identidade entre a identidade e a não identidade. O que isso quer dizer? Que a aparição desse absoluto tem uma relação de interioridade
com o absoluto mesmo, o que é altamente contraintuitivo. Então, por exemplo, onde essa contradição ela é sentida como um problema, ela é sentida como algo que tem que foge àquilo que deveria ser o discurso filosófico. Eu diria para vocês, no âmbito daquilo que aparece na introdução da Fenomenologia do Espírito, como a consciência natural. O que seria a consciência natural? A disposição de que aquilo que se apresenta como verdadeiro para nós é aquilo que está exterior a nós e que subsiste objetivamente, isto é, independente da nossa participação. E a questão aqui é entender o contrário, é entender o inverso. Na verdade, o processo, o conhecer, como ele efetivamente se dá, ele parte do conceito. Ele não parte de uma apreensão a respeito de um conteúdo que estaria exterior a nós, mas a partir do conceito que nós pensamos. Então, quando eu entendo que o conceito ele é capaz de suprassumir essa diferença entre aquilo que existe como interior e exterior, eu estou capturando a efetividade do saber, como ele realmente se dá. E aí eu estou saindo do âmbito da consciência natural, que acaba cascatilhando até mesmo na filosofia crítica do Kant. E por isso que ele não tem claro na consciência dele a diferença entre o Verstand, que seria o entendimento, e o Vernunft. Por isso esses conceitos eles acabam se imiscuindo, se complicando. Olha, quando eu estava fazendo o meu TCC, assim, a gente usa muitos verbetes de dicionário de filosofia quando a gente está fazendo esses trabalhos mais básicos, né? E eu fiquei absolutamente espantado quando eu fui no verbete da reflexão do dicionário de filosofia do Nicola Bagnano, que ele simplesmente colocou o seguinte, ao fim do verbete dele. Ele coloca, assim para Hegel, a filosofia da reflexão é a do senso comum, cujo ápice está na filosofia de Kant, que afirma a incognoscibilidade da coisa em si. Ou seja, o modo de proceder do Kant seria um modo de proceder do senso comum, aonde a contradição é vista como um problema, aonde a contradição é vista como uma falta de cuidado, é como se fosse um melindre que tem, como se fosse um comedimento que tem, que vai dar naquele medo da verdade, que aparece na introdução da fenomenologia. E desculpa se eu fui meio assim desfocado, talvez é porque é muita coisa que vem junto, sabe? E só uma última colocação. Você falou que o Kant, às vezes, ele parece até virar um ceticismo, correto? Você não falou uma coisa assim? Pois bem, uma das teses que o Hegel defende justamente para se apresentar para a Universidade de Jena é... Cadê? A filosofia crítica carece de ideias e é uma forma imperfeita de ceticismo. Ele defendeu essa tese para entrar na Universidade de Jena, em 1801. Era mais ou menos isso que eu ia falar. Acabou não saindo uma pergunta, mas enfim, eu estou pensando junto com vocês agora. Só isso. Obrigado, Diogo. Eu gostei muito do que você falou e, na verdade, me fez lembrar, né, até só mencionando rapidamente, antes de passar a palavra, nesse texto das lições da história da filosofia, né, quando o Hegel vai falar da escola megárica, ele vai falar do paradoxo do mentiroso, né, e a gente sabe que tiveram soluções, digamos assim, para o paradoxo ao longo da história, né? Tem soluções do Tarski, por exemplo, acho que do Prior, do Cripe, né? Tem várias, dialeteísmo, e todas, por exemplo, a do Tarski, acho que vai falar que é uma linguagem semanticamente fechada, então uma sentença não pode se referir a si mesma, por isso que ela não é paradoxal, não é problemática e tal, e o Hegel, né, ele dá uma certa ele usa esse termo lá, muitas vezes, inclusive, ao filósofo, dissolução. E quando ele está falando da contradição dos paradoxos, né? E
a dissolução que ele dá para o paradoxo do mentiroso e outros que ele apresenta, né? Ele apresenta vários, é um texto até divertido, assim, bem engraçado, é que é de fato contraditório. Essa é a resposta. Hegel, como resolve esse paradoxo do mentiroso dele? É contraditório, é isso. Não vai ter uma solução. A solução, num certo sentido, é dissolver esse problema e entender ele como, de fato, paradoxo. Contradições existem, elas estão aí, não apenas no pensamento, como diria Kant, mas, de fato, no mundo, e nós temos que entendê-las, né? Ele vai até falar que o Kant, quando se depara com uma contradição, freia o pensamento, né? É o que acontece na antinomia. Há uma contradição aqui, então chega, vamos voltar atrás, deu alguma coisa errada. E quando ele chega a uma contradição, o que ele faz? Vamos passar por ela, né? Não deixar que a contradição jogue todo o restante fora. A Michela Bourdignon, professora que sempre participa do grupo, ela tem um texto bem interessante que eu não lembro exatamente o título, mas eu acho que é Enfrentar a Contradição, Evitar a Explosão, que é a ideia de que quando uma contradição aparece, ela não deve ser evitada, mas ela deve ser enfrentada, né, pensada, a gente deve passar por ela e deve evitar que ela exploda o restante do sistema, né, fazendo uma referência ao princípio da explosão, né, de que algo contraditório destrói tudo, né? Então, só esse comentário. Obrigado, Diogo. Gostei bastante do que você falou. Gustavo tinha levantado a mão. Quer colocar alguma coisa, Gustavo? Bom, boa tarde a todos. Agradeço aí o aceite para eu poder participar. Eu fiz mestrado em filosofia e sou psicólogo. E da maneira como eu estou escutando a discussão, o debate, e das minhas leituras de Kant, Hegel, que larguei, abandonei na estante, principalmente pela complexidade da linguagem dos dois, eu começo a observar que existe na crítica de Hegel uma certa incompatibilidade do próprio pensamento de Kant para Hegel, e principalmente quando o Gabriel fala da verdade, né? Me parece que Kant está propondo a existência de uma verdade, enquanto o Hegel está mostrando é o contrário, não há uma verdade única e fechada, né? E aquela tentativa do Tide sobre a água, né? Como é isso que eu estou pensando aqui, né? Então quer dizer que a contradição é necessária, né? Até para quebrar essa ideia de infinito, né? As coisas vão surgindo a partir de análise, né? Tem que ter explosão, né? Eu não sei se eu divaguei um pouco aí, ou se meu pensamento ele está muito aquém de vocês aí, que estão batalhando nessa complexidade, pelo visto, já há muitos anos, mas me veio essas ideias, né? Kant é incompatível a Hegel, ou Hegel já não aguenta mais Kant? Essa pergunta que eu deixo para vocês. Ou vocês pegaram de propósito dois incompatíveis? Gabriel? Afinal, um romantismo alemão e o outro iluminista. Acho que começa aí, né? O problema. É isso que eu deixo. Deixo um abraço e uma ótima tarde. Grato, Gustavo. Gabriel? Obrigado, Gustavo, pela questão, pelo interesse, participação. Então, uma questão imensa, assim, dessa relação de Kant e Hegel, né? Mas, resumindo, eu acho que Hegel, ele faz isso bastante, né? Elogia e depois critica, né? Dá um tapa, faz um carinho, ou o inverso. Então, ele faz bastante isso com Kant. Ele ressalta uma coisa boa que Kant fez, mas logo na sequência fala algo de, mas ele não fez exatamente como deveria ter feito, ele teve a ideia, mas pecou na execução. Então, em toda a lógica, a gente vê esses comentários em relação ao Kant, né?
Eu diria que, resumindo, é uma relação mais ou menos assim, que eu acho que Hegel ele faz isso muito bem com vários outros filósofos, né? Ele sabe reconhecer os méritos dos outros filósofos, sabe ler bem os outros filósofos, né? Sem se deixar impregnar pela, digamos assim, pela filosofia dele, pela posição dele, e sabe avaliar o que foi benéfico, digamos assim, e o que foi maléfico que aquele filósofo fez. Eu responderia desse modo, mas só sobre um outro ponto que você falou, né? Não é exatamente quando a gente fala dos opostos, dos contraditórios, né? Não é mostrar que pode ser A, pode ser B, pode ser C, cada um desses pontos podem existir isoladamente, mas na verdade tentar mostrar que todos esses pontos têm que existir em uma unidade, né? Algo amplo que vai dar sentido para tudo aquilo. Eu não vou saber reproduzir exatamente com as palavras que ele falou, mas o professor Tassinari falou isso antes da minha apresentação de um jeito muito bom, né, de um jeito muito bonito, sobre uma certa unidade. Ele pode me corrigir e falar novamente com as palavras dele mais adequadas, mas uma unidade e que os pontos de vista são olhares para essa mesma unidade, né, que estão dentro dessa mesma unidade. Então, eu acho que a ideia de uma verdade, né, com V maiúsculo, ela permanece. Na verdade, ela é o objetivo, né? A questão é que é justamente o oposto da do Kant, né? Uma verdade que está oposta a outra coisa. Não, para Hegel é verdade e é ela, né? Os pontos estão dentro delas. Acho que seria mais ou menos isso. Agradeço. Eu acho que, bom, eu vou fazer um comentário agora, assim, já que o Gabriel também colocou, né? Então, você, Gustavo, colocou que Hegel não estaria falando de uma verdade, né? É ao contrário, assim, Hegel diz em todas as obras dele que são de peso, de que ele buscava a verdade, que ele se dedicou a vida dele a buscar a verdade, né? Então, há uma verdade que está sendo exposta ali, né? Segundo o próprio Hegel. Mas eu acho que mais do que isso, Hegel é um filósofo que busca compreender mesmo. Então, ele busca compreender o Kant, ele busca compreender o tempo dele, ele busca entender e explicar esse tempo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente diz é que Hegel não é um filósofo do dever ser, ele não fica falando o que a gente deve ou não fazer, ele está tentando descrever as coisas. Só que, simplificando a sua pergunta, já que ela é grande demais, né? Hegel é um idealista, e um idealista absoluto. Isso significa dizer que para ele a realidade não é uma realidade material e finita, mas é uma realidade ideal e infinita, no qual o finito está, né? Então, eu até quis responder dessa forma para trazer um pouco para a nossa discussão, porque, de novo, como a gente está tratando do Kant, como em Kant a razão ela é muito magra, como eu digo, né? Então, ela não cabe o verdadeiro infinito dentro dela, ele quer finitizar essa razão, quer finitizar o infinito. Ela não dá conta de entender, que, na verdade, também é significar que a gente quer dar uma identidade ao mundo, ao saber, à verdade, uma identidade simples. E a identidade da verdade, principalmente para nós que estamos conhecendo ela, é de que ela é esse objeto que está se expondo sempre, né? E que, portanto, aquilo que a gente pensa dela hoje não é exatamente aquilo que a gente pensa dela amanhã, mas não significa dizer que é outra verdade, é a mesma verdade que está sendo exposta, né? Para trazer um pouco essa ideia da contradição, a gente pode pensar assim: eu sou a mesma pessoa que nasceu, sei lá, há 54 anos atrás ou não? Eu diria, não, eu não sou, porque aquela era ela nasceu faz 54 anos, então eu não sou ela. Uai, mas eu não sou ela, assim como não sou as outras pessoas? Não, você é ela. Então você é e não é. Agora, esse é e não é, apesar de ser uma contradição, você está dizendo claramente é a mesma pessoa, não é, você está dizendo o oposto, então é uma contradição.
a razão consegue compreender, ela consegue ver uma unidade de qual esses dois pontos de vista são lados. Então, há uma resolução, uma superação da contradição, e aí não sei se eu usaria resolução, solução, e a gente tem que discutir um pouco melhor isso, porque é isso que o Gabriel está querendo discutir a forma, mas de uma forma intuitiva, eu diria que é uma resolução no sentido de uma compreensão de uma unidade maior, e, portanto, é compreensível, é racional, é razoável, e de que os lados anteriores, que o problema é se fixar num deles, e querer decidir qual dos dois é verdadeiro. Os dois são verdadeiros. Aí você fala, mas como os dois são verdadeiros, você não está dizendo o contrário do outro? Nenhum problema, eu sou e não sou aquela mesma pessoa. Não consegue pensar isso, o pensamento concreto de dia a dia, nós lidamos com isso a todo tempo, isso não é problema. E eu acho que é um pouco isso que o Hegel quer trazer naquela afirmação que o Diogo salientou das teses dele. Mas mais do que isso, ele está tentando mostrar que toda vez que a gente pensa um objeto, vai ter todas essas determinações que, num primeiro momento, tomada unilateralmente, vai ser visto como contraditório. Mas que o próprio objeto é formado desses vários lados e, portanto, a contradição está no cerne de qualquer coisa que seja pensada, né? Mas é uma verdade, é ainda uma única verdade que está se expondo, e isso que nós estamos falando faz parte dessa verdade. E isso então, faz parte... Então, a dissolução... Deixa eu só terminar essa ideia. Parte de uma mesma engrenagem. Isso, mas isso tudo que eu estou falando faz parte de como a verdade é absolutamente. Então, isso que eu estou falando não vai mudar. Não é algo que, é um ponto de vista que vai ter outro que vai contradizer. É verdade que tem pontos de vista contraditórios a esse, mas eles são absorvidos dentro disso que eu estou falando. Então, em Hegel, você vai ter essa verdade, exposição racional, eu diria, de compreensão do mundo, em que os contraditórios vão sendo absorvidos dentro dela e você vai crescendo essa compreensão, né? Até entender todos como espírito, como tendo uma visão de mundo, né? E nesse sentido, era isso que eu queria terminar. Pode falar, pode. Você estava colocando uma questão, analisando o que eu falei. Então, a partir do momento que você fala da solução e da dissolução e do objeto, é como fossem dois elementos que fazem parte do mesmo sistema, e esse sistema se chama verdade. Isso. Então, é necessário que haja um elemento e um outro elemento para que as coisas funcionem. Mas quando você diz isso, você está colocando a subsistência, a existência nos elementos, enquanto o que existe é o sistema. E o que você está chamando de elementos, na verdade, são apreensões dessa unidade maior. É verdade que a verdade é o sistema dessas apreensões. Então, inclusive, ou seja, se você sabe a verdade, vamos assim dizer, você saberia dizer, por isso que o Tassinari enxerga essa verdade assim, o Gustavo enxerga ela assim, né, o Gabriel assim, são momentos dessa verdade que você consegue, que está dentro do seu sistema filosófico também, né? Então, e até por isso esse sistema filosófico é, num certo sentido, ideal, é ideia, e a gente vai expondo essa ideia para nós, e por isso é um idealismo absoluto. Então, eu te responderia assim, de uma forma geral, a sua questão, né? Agora, voltando à questão da dissolução, Gabriel, eu não sei se eu entendi muito bem, assim, eu admiro, de novo, todo o seu estudo para tentar entender e colocar, olhando um pouco o próprio texto, que eu acho que, no final das contas, vocês estão se delimitando para analisar, o primeiro ponto seria aquele em que Hegel elogia a filosofia kantiana. Por que há esse elogio? Porque ele mostra que justamente categorias finitas não dão conta de entender a verdade e que, portanto, eu não posso mais pensar como a metafísica clássica antiga. Então, isso, de fato, é um elogio e, tipo assim, não é um elogio falso, ao contrário, é bem verdadeiro, né? Eu acho que, mais ainda do que isso, Hegel é um devedor de Kant, porque, a partir de
de Kant, de ler bem Kant, de discutir o Kant, né, com Schelling, com os amigos, com os filósofos do tempo dele, ele aprofunda a ideia de que nós estamos conhecendo o objeto que está na nossa razão prática, e que a razão prática e a razão teórica não são duas razões, são uma só. E que, portanto, a ideia que está colocada na razão teórica como ideia reguladora, que organiza todo esse sistema do saber, é algo existente como razão prática e que está se expondo a nós. E, portanto, uma ideia absoluta que se está se expondo tanto do ponto de vista prático quanto teórico, né? Isso está ali no final da ciência da lógica, lá na pequena lógica, isso está esboçado, né? Assim, ele dá já essas linhas gerais, mas isso está melhor exposto depois lá na filosofia da lógica. E esse é o nosso grande problema de ler Hegel, porque a verdade está sempre no final da exposição, enquanto a gente não chega no final, a gente não resolve as contradições que a gente está no meio do caminho. E aí eu não sei se resolve, soluciona, né? Voltando a ela. Porque lá no texto, o que o Kant coloca? Ele coloca a dissolução dessas antinomias, assim como a das anteriores, é transcendental. E aí, dissolução está marcado. Eu tenho a impressão, mas aí precisaria de fato pesquisar, de que ele está só usando o termo que o Kant usou. Então, o Kant fala de dissolução, então ele traz dissolução ali, né? Ou seja, auflösung. E ele diz, e que é um pouco o que você analisou, quer dizer, a dissolução é de que justamente a razão está ultrapassando os limites dela, né? E que essa contradição não estaria no mundo, estaria no nosso pensamento, né? E aí tem todas as críticas, né, que o Hegel faz ao Kant, mas, de qualquer forma, ele estaria citando a dissolução que o Kant propõe, e ele não está muito, como é que eu vou dizer, dando algum veredito em relação a isso, ele está só dizendo que o Kant chega a esses problemas, porque depois ele coloca assim, né? A dissolução dessas antinomias, assim como a das anteriores, é transcendental, quer dizer, ela consiste na afirmação da idealidade do espaço e do tempo como formas da intuição, né, como o próprio Kant coloca, né, no sentido de que o mundo nele mesmo não estaria em contradição consigo, não seria um tal que se suprassume, mas apenas a consciência no seu intuir e na relação da intuição com o entendimento e com a razão seria um ente contraditório consigo mesmo. Então, isso não estaria no mundo, estaria nessa estrutura transcendental, né, de análise do mundo, a razão quer ultrapassar os seus limites, né? Aí ele faz um comentário sobre isso. Isso é ternura demais para com o mundo. Afastar dele é contradição. Pelo contrário, transferir ao espírito a razão e nisso deixá-la subsistir não dissolvida. Aí sim vem a crítica. Ele fala: você não dissolveu ela. Você está falando que isso dissolveu, mas ela permanece, porque ainda permanece no seu sistema a contradição entre, por exemplo, intuição e conceito e compreensão, né? Mas ele não explicita isso, o Hegel não explicita isso ali. Ele está assim, passando bem por cima, vamos assim dizer, de toda essa história, né? Aí ele fala, de fato, o espírito é tão forte que pode suportar a contradição? Sim, sempre, mesmo a contradição, ela existe, amém, continuamos, né? A vida continua, como diz o pessoal, né? Mas mais do que isso, ele também é capaz de dissolver, e aí esse dissolver, eu acho que ele está dizendo no sentido de solucionar mesmo, né? De trazer, justamente, de superar, de trazer uma solução maior que explica por que se gerou aqueles pontos de vista contraditórios, mas que, no final das contas, aquilo é só momentâneo, né? E o problema está em tentar pegar um ou outro como sendo o verdadeiro ou deixá-lo subsistir por si, né? Que, na verdade, é a atitude do entendimento, né? E não da razão, né? Aí ele continua, mas assim, o chamado mundo, queira ele dizer o mundo objetivo, real, ou conforme o idealismo transcendental, intuir subjetivo e sensibilidade determinada pela categoria do entendimento, ele fala, isso é o mundo, né, para o Kant, no final das contas, dentro da filosofia transcendental, e nenhuma parte está dispensado por causa disso da contradição, mas não é capaz de suportá-la e, por causa disso, está exposto ao surgir e ao perecer. Né?
mostrando que é um pensamento finito do mundo e que isso não funciona. Então, eu não sei se eu iria tão longe quanto você foi nas análises que você fez, né? Assim, o que eu quero dizer com isso é, eu não sei o quanto elas estariam nas formas de pensar presentes aí, né? Ou seja, elas são reflexões válidas, porque estão refletindo justamente sobre cada uma dessas compreensões de acepções do termo alemão e dos termos em português, mas eu não sei o quanto essas acepções estão em jogo ali ao ponto de formar um sistema que tem uma unidade consciente, que estão se relacionando uma com a outra, né? E eu fiquei até pensando, porque assim, em alemão você também tem Lösung é solução, né? Auflösung é, num certo sentido, uma solução sobre aquilo que está sendo posto. E não é só solução. E a gente já teve uma conversa assim sobre, eu acho que era idealidade ideal, né? Se dava para separar uma coisa da outra. E a conclusão, pelo menos que eu cheguei, é que em Hegel não dá idealidade ideal. Tudo isso vai se colocando num conceito, numa noção só. E talvez Lösung, Auflösung, solução, dissolução, superação, esteja todo mundo, vamos dizer, muito junto. E se dá para fazer essas separações de acepção mais claras, no final das contas, elas têm que ter uma unidade do qual elas são partes e exposição também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente acaba entrando nas contradições dessa separação mesmo, que é o que o entendimento faz, né? Ou seja, de tratar a filosofia hegeliana do ponto de vista do entendimento e não da razão. E quando eu falo da razão, o que eu quero dizer com isso? De uma compreensão, de uma busca de compreensão geral, universal, né? O ponto de vista especulativo apenas é uma forma de compreensão que contenha todas as partes. Senão, você fica com uma visão aqui, outra lá e não consegue juntar. Então, o especulativo é a visão de cima, eu junto tudo, eu faço uma visão geral. Senão, eu fico cindido dentro de mim mesmo, né? Eu acho que isso que eu teria que comentar. Não sei se a gente consegue ainda chegar a algo a mais ou a menos, mas, bom, está aberto. Obrigado, professor, pelos comentários. Gostei muito. É uma aula, na verdade, né? Muito bom. Aliás, saudades de fazer disciplinas com você. Mas eu agradeço. Eu vou repensar, né? A ideia da apresentação dos slides era mesmo para deixar mais aberto, assim, tem muitos pontos que eu não estou firme, e depois das apresentações no grupo eu sempre repenso, né? Sempre tenho novas ideias, todo mundo dá boas sugestões e faz bons comentários, então eu vou repensar, mas obrigado. Acho que seria isso para falar, porque foi algo bem complexo que você falou e eu tendo a concordar com quase tudo, mas eu vou repensar principalmente nessa questão dos termos, né? Vou dar uma investigada na crítica da razão pura para ver como Kant usa isso, né? O que ele fala e tal, que termo ele usa, mas agradeço, foi bem interessante. Dois outros pequenos comentários. O primeiro é em relação ao seu título, a dissolução da contradição. Eu acho que ele está muito compacto aí, porque está muito geral, né? Você está tratando de algo mais específico, então seria interessante o seu título dizer isso, né? A dissolução da contradição kantiana, ou na quantidade, ou porque senão parece. Eu sei que você quis ser provocativo, foi bom, mas na hora do texto mesmo, eu acho que é melhor talvez dar uma delimitada, né? E a outra, sobre o uso do que os tradutores fazem, eu aconselharia dar uma olhada para ver onde eles usam dissolução, porque Auflösung, por exemplo, em alemão, quando se fala da dissolução de um Estado, por exemplo, quer dizer, então não faz sentido falar na solução do Estado, é a dissolução mesmo, né? Então, olhar o contexto aonde eles preferiram usar a palavra portuguesa dissolução do que solução, porque talvez foi mais uma
tá lá, eles estão indicando que traduziram pelas duas coisas, mas não estão indicando que pode-se sempre traduzir pelas duas coisas. Eles só estão dizendo que no texto eles fizeram isso. Então, de olhar mesmo o contexto onde foi usado dissolução para ver esse problema que você está trazendo da solução e da dissolução, entendeu? É só isso. Sim, obrigado. Vou pesquisar. O título foi mais pela questão do tamanho também. Teve uma época que eu estava fazendo títulos imensos, daí eu falei, nossa, fica estranho, né? Não cabe no texto, não cabe no pôster. Eu falei, vou começar a fazer títulos mais curtos, mas realmente para o texto, né? Deixar mais especificado da parte que eu estou falando, né? Mas agradeço. Washington? Não, é só continuar um pouco essa questão dessa distinção, né? Que parece realmente que às vezes parece que são usados como sinônimos e talvez como uma espécie de recurso estilístico, né, dos tradutores para não ficar repetindo, pode ser isso. Mas parece realmente que o termo Auflösung tem uma ideia de maior completude, né? De fato, mais do que o Lösung, né? E aí, se a gente talvez traduz, né, como, de fato, resolução ou como dissolução, um pouco do que o professor Tassinari falou, né, da questão da dissolução do Estado, né? E de que aí talvez, né, o termo Lösung, a princípio, né, seria mais adequado, se fosse, né, nesse raciocínio, no certo sentido, encaminharia para essa ideia de que esse Auf, aí, ou esse prefixo Auf, no certo sentido, assim como Aufhebung, no certo sentido, aponta para algo mais elevado, né? Não sei se de repente também seria nesse sentido, né? Mas talvez também seja simplesmente o fato de uma opção mesmo de tradução, talvez, não sei se seria também o caso de conversar, Gabriel, com quem de repente traduziu a lógica, né, para saber essas opções, né? Não sei se de repente seria o caso também, né? Mas eu acho que é uma reflexão interessante, né? Uma coisa que também mexeu muito com a gente, assim, né, em termos de... Claro que a gente não aprofundou essa problematização, mas contanto é que a gente começou e depois deixou de lado, né? Mas é uma coisa realmente que nos provoca, né? Mas me parece também, e aí meio que advogando aí, né, dando uma de advogado do diabo, que parece que o Kant também ele me parece ser bastante coerente, né, num certo sentido, porque ele tá limitando essa consideração dele ali, né, no âmbito da questão da percepção sensível, né? Então, é algo que ele está aplicando ao âmbito da percepção sensível e da representação, né? Ao âmbito da intuição, e no certo sentido, eu acho que o Kant está sendo coerente com a abordagem dele nesse sentido, né? O Hegel, evidentemente, ele é muito mais ambicioso que o Kant, e tem razão também para isso, né? Mas eu não sei até que ponto a gente também pode acusar o Kant de que ele não foi coerente com o seu próprio sistema nesse sentido, né? Mas é isso, eu acho que essa reflexão sua, acho que é muito interessante, que ela traz uma série de problemas, né? E eu fiquei cá, o Diogo, ele também expressou muito bem, né, essas inquietações, né? E meio que às vezes a gente tem dificuldade até de formular a pergunta, né, de direcionar, porque tem bastante elementos, né, principalmente essa terceira parte da sua apresentação, né, que é justamente isso que você está trazendo como um problema, né, um problema seu, né, e isso realmente acho que gera bastante reflexão. Mas é isso, eu acho que é bem bacana, acho que seria interessante se a gente pudesse, de repente, num momento, né, com mais calma, poder conversar também um pouco, né? Acho que, como a gente falou no início, as nossas apresentações, os nossos interesses, nossas preocupações teóricas, elas conversam bastante.
Então, acho que seria muito enriquecedor se a gente pudesse ter essa oportunidade de trocar umas ideias, né? Porque é sempre complicado, assim, né? Esse espaço é bom porque aproxima, né? Quem está distante, né? Mas, ao mesmo tempo, essa coisa mais formal, do bate-papo depois da apresentação, de uma troca de ideia, a gente não tem, né? E isso faz muita falta. E aí seria interessante, assim, se a gente pudesse conversar um pouco, né? E poder, né, trocar algumas ideias, assim, de modo mais informal, né, para a gente pensar melhor e tal, né, e trazer algumas coisas aí, né, para as nossas discussões. Mas obrigado aí, eu queria agradecer, tá, e parabenizar também aí pela apresentação. Obrigado, Washington. Eu me coloco à disposição, eu pretendo, depois, minha ideia era apresentar, né, ouvir as sugestões, comentários, e começar a fazer o texto a partir da próxima semana, porque eu já tenho ideia do que eu vou colocar de citação, mais ou menos onde eu quero chegar e até onde eu quero ir. Mas depois que eu terminar o texto, eu posso enviar para vocês, para quem estiver interessado, né, antes da publicação. Qualquer coisa a gente marca uma outra conversa mais informal. Eu posso ler o texto de vocês, se vocês forem publicar também, vocês leem o meu, a gente se reúne de novo para discutir, porque às vezes com o texto, com os argumentos, fica melhor. Então, me coloco à disposição. Para quem tiver interesse, eu envio. Posso até colocar na pasta do evento, né? Eu coloco lá, todo mundo que está inscrito vai ter acesso. E obrigado mais uma vez pelas questões. Eu achei também interessante, Washington, se a gente conseguir depois pensar em algumas atividades, talvez menos formais, como você disse, ou de encontro de leitura de textos, alguma coisa assim, não textos não muito grandes, porque senão vira aquela messe, né? Que é muito interessante, é muito instrutivo, mas que eu não sei quem hoje em dia se haveria tempo para isso, mas talvez a gente tenha pensado sobre o grupo Hegel, sobre atividades nele, né? O Gabriel faz parte do pessoal que ajuda, né, a coordenação, então temos pensado atividades que não seja, por exemplo, a leitura da fenomenologia, etc., tal, que demora tanto tempo, mas a gente ainda não chegou a nada. Então, depois, se vocês tiverem alguma ideia, alguma consideração, também é muito bem-vindo. Bom, eu acho... Pode Desculpa. falar. Não, a senhora vai dizer que a gente topa, a gente já está há um tempo já assim, né? Meio que, né, nessa proximidade e tudo mais, mas a gente, né, já tinha falado e tal, assim, dessa coisa da gente ter mais, intensificar o diálogo, né, contigo, professor Ricardo, com o Gabriel, né, com o grupo de forma geral, né? Então, a gente topa, assim, já de imediato, tá? Então, se a gente puder conversar e você puder nos ajudar e ter esse diálogo, seria muito bom, assim, né? Seria excelente. Perfeito. É só questão da gente definir um pouco o formato também, né? Não sei, pode até não ter formato. Vamos nos reunir uma vez por mês para um bate-papo sobre Hegel, dúvidas, crises existenciais, que é o que mais tem, né? O pessoal estudando Hegel sempre tem aquele memezinho, né? Você vê que não quer um meme positivo, né? Sempre alguém. Então, podemos fazer isso. Mas vamos vendo, então. Bom, Beleza. excelente. Excelentes apresentações, estão todos, né, de parabéns, é muito enriquecedor, é muito bom estar aqui, né, aprofundando toda essa discussão, aprofundando esse autor que nos chama a atenção, né, nos faz pensar, né, movimenta a nossa vida de uma forma extrema, né? Eu lembro até hoje da história da namorada que vira para o namorado que acabou de defender a tese Hegel e falou, mas você vai continuar estudando ele até quando? Então, nós continuamos e então nos vemos na próxima atividade. Grato a todos por estar aqui e foi um grande prazer. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Foi muito bom. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se esse evento, agora que eu cheguei já no finalzinho, se ele vai estar disponível em algum site,
A princípio a gente não vai abrir, então se você tiver interesse, me pede depois no particular ou para alguém do grupo e até chegar a mim, a gente vê a possibilidade de disponibilizar para você reassistir ele inteiro do início ao fim. E os demais também. Então tá. Valeu, obrigado. De nada. Até mais, gente. Até mais, tchau. Bom final de semana. Até a próxima, pessoal. Parabéns pela apresentação.